Olá, caminhantes. E aí? Vamos para os passos de hoje? Eu te convido, né, a ficar aí até o fim do vídeo, né, para pensarmos em algumas coisas aí, tá bom? Porque aqui no Botânico, nessa época do ano, acontece algo muito legal que eu gostaria de mostrar para vocês e pensarem no que isso pode nos ajudar na nossa caminhada cristã, tá bom? Jesus Cristo, quando está ali falando sobre o Sermão do Monte, no Sermão do Monte, ele cita algumas coisas, instruindo seus discípulos a questão de não se preocupar, né, com a solicitude das coisas da vida, como alimento, vestimenta e essas coisas, tá? E ele diz que isso aí Deus vai acrescentar, se nós buscarmos o reino de Deus, a sua justiça. Então ele está querendo com isso mostrar que nós não devemos nos preocupar em demasia com estas coisas. Na verdade, isso não deve ocupar, né, a primeira preocupação no nosso coração. Não deve ser essa. A primeira preocupação do nosso coração deve ser buscar o reino de Deus. Saber, entender, compreender a vontade de Deus, o que Ele deseja e nos deixar trilhar por isso, né? E criar isso como base dos nossos valores, da nossa vida e tudo mais, né? Mas há uma expressão no capítulo 6, versículo 28, né, de Mateus, que Jesus fala, que é bem conhecida, muito falado, tem até livros escritos com esse título, né? E que diz assim: olhai os lírios do campo. Não é legal, né? Uma expressão bonita, bacana, né? Poética, tal. Mas então eu quero convidar você a fazer exatamente isso que Jesus falou, não é? Olhai os lírios do campo, tá bom? Eu vou inverter aqui a posição da câmera, depois a gente volta, tá? Para você poder olhar esses lírios do campo, tá bom? Olha só, hein? Aí, pronto, né? Inverti, cheguei, tá aqui, né? Olha que bonitinho, né? Lírios do campo, tá bom? Tem uns aqui, outros ali, mais à frente, tá vendo, né? Muito bacana, né? Olha aí, legal. É uma flor simples, né? Mas muito bacana, muito linda. Olha, não tem nada de especial assim, tá? Uma corzinha bonita. Vamos virar aqui, tá? Então, voltando, né? Para continuar. Esses são os lírios do campo. O que eu quero falar sobre eles especificamente? Esses lírios, nessa época do ano, eles aparecem assim como que do nada, tá? Não são plantados, não são cultivados, né? É uma planta bem rústica, né? Ela aparece aí, assim, do nada. Daqui uns dias elas somem. Da mesma forma que aparecem, elas somem. Esse tempo todo que ela está aí, você pode contemplar a beleza dela, mas depois ela acaba sumindo e você nem lembra mais onde que ela estava, né? Porque não tem uma planta, uma raiz que fica ali, certo? Então, aqui é muito comum, aqui, nos gramados aqui do Jardim Botânico, né? Você ver esses lírios, tá? Esses lírios do campo, tá bom? Então, e aí, lembrando o que Jesus falou, para a gente olhar para eles, exatamente nesse sentido, que eles, essa plantinha, que nasce e daqui a pouco vai embora, né? Mas Deus cuida deles. E Jesus ainda teve, né, o cuidado de falar que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu vestir-se tão bem quanto um lírio desse, né? Interessante, né? Por quê? Porque esse lírio, quem cuida, quem veste, ele é Deus. No seu cuidado, Deus faz com que ele torne-se essa planta, essa florzinha tão bonita, né? Tão maravilhosa aí, né? E é uma simples, tão simples, que aparece do nada. E Jesus nos chama a atenção, porque ele diz assim: será que vocês não valem muito mais que uma planta dessa? Será que vocês não valem muito mais que um lírio desse? Ele ainda nos leva a pensar nas aves do céu, não é? E ele fala assim: olha, será que vocês não valem mais que uma ave do céu? Que não planta, não colhe, não guarda em celeiros, mas contanto Deus as alimenta todo dia, elas não passam fome, tá? Então, o que ele está querendo dizer é que o cuidado de Deus, que existe sobre uma planta dessa, sobre uma ave do céu, ele também estará sobre aqueles que buscam viver segundo a sua vontade, aqueles que se deixam guiar e se orientar por ele, aqueles que confiam nele, aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça, tá? E é isso que Jesus está dizendo: olha, não se preocupem em o que você vai comer, o que você vai vestir, tá? Deus sabe que você precisa e Ele vai cuidar disso, tá?
Evidente, eu não estou querendo dizer com isso, e nem Jesus queria dizer, que nós devemos ser displicentes e não deixar largado, que se der, deu. Não, não é assim não. Né? Nós temos que ter uma certa preocupação, nós temos que ser um pouco previdentes, tá? Porém, não podemos deixar que a preocupação com isso tome conta do nosso coração a ponto de nos levar a ficar ansiosos, preocupados, sem paz no coração. Vai falar assim, confia em Deus, deixa que Ele vai cuidar dessas coisas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas Deus vai acrescentar na sua vida. O que Ele está querendo dizer é que nós precisamos confiar em Deus, deixar essas preocupações e seguir à vontade, entender e compreender, né, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, procurar saber, né, quais são os padrões do reino de Deus e fazê-los firmes no nosso coração, tá bom? Eu sei que às vezes essas coisas parecem meio chatas, preocupantes, não é assim, mas essa é uma verdade, é uma realidade, tá? Deus nos mostra a cada momento, a cada instante, que buscarmos a presença dEle e deixar que Ele cuide da nossa vida é o melhor que nós podemos fazer. Isaías diz assim, que Deus, Ele trabalha em favor daqueles que esperam por Ele. Há uma diferença muito grande em crer em Deus, em saber que Ele existe e em confiar nele e deixar que Ele tome a conta, tome as decisões. Como que Deus toma a decisão na minha vida? Simples. Eu busco o reino dEle, busco a justiça, com isso eu fico entendendo e compreendendo quais são os padrões, quais são os valores de Deus, e isso torna-se a base da minha vida, de como que eu procedo, de como que eu faço, de como que eu penso, de como que eu ajo. E isso, então, eu vou me seguir por isso, tá? E nesses momentos de decisão, de situação, meu conhecimento dessas coisas me levarão a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Tá? E também a partir da oração, do momento de meditação, de buscar a Deus, né? O Espírito Santo vai clareando na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento, e nós vamos nos guiando por isso. Tá? Por isso que é importante desenvolver, né, essa vida de relacionamento com Deus. E para isso Jesus veio ao mundo, para nos abrir, né, esse caminho, essa porta, de voltar à presença de Deus, de sermos resgatados por Deus, para poder nos desenvolver nessa comunhão com Ele, nos envolvermos nesta comunhão com Ele, para desfrutar de todo o cuidado que Ele tem para conosco. Deus nos ama. Ele mostrou isso no fato de ter enviado Jesus para morrer por nós. Nós estamos longe dele. Mas agora, em Cristo Jesus, Deus nos trouxe para perto. Então agora nós podemos desfrutar desse cuidado dele. Podemos desfrutar, né, dessa bênção de estar juntinho com ele. Tá bom? É isso aí. Um pequeno passo, né, mas que faz muita diferença na nossa vida. Tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima caminhada. Fica na paz.